Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, estudando bastante, se hidratando, se cuidando bastante por causa do coronavírus. Bom, na aula de hoje, eu vou fazer um breve resumo de toda a matéria de carboidratos. Mandei o carboidratos em 3 partes para vocês, parte 1, parte 2 e parte 3. Vou falar um breve resumo, tentar explicar um pouco desses slides que eu passei para vocês. Espero que tenham entendido. Com as videoaulas que eu mandei para vocês, que eu anexei no plano de aula, vocês tenham compreendido todo o assunto, tenham conseguido responder toda a lista de exercícios que eu passei para vocês. Eu vou fazer esse vídeo para tentar sanar alguma outra dúvida que ficou faltando ali, o jeito de eu falar, alguma coisa ou outra que eu queira pontuar em cada slide, tá? Então, espero que vocês aproveitem. Se tiver alguma dúvida, estarei online na hora da aula. Vou mandar para vocês o link da videoconferência via Zoom e vou passar o link desse vídeo para vocês. Vocês estão assistindo, possivelmente vocês estão com esse link já, tá bom? Vou compartilhar aqui o slide com vocês e vou comentando sobre a aula. Bom, só um minuto, deixa eu colocar em tela grande aqui. Bom, carboidratos. Mas afinal, o que são esses carboidratos? O que todo mundo fala, nutricionistas, o mundo inteiro fala de carboidrato, mas afinal, se alguém perguntar para vocês o que é um carboidrato, poucas pessoas vão saber responder de verdade. Ah, é farinha. Afinal, o que é carboidrato? O que são os carboidratos? Bom, os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. São distribuídas tanto no reino animal como no reino vegetal. É a biomolécula em maior quantidade, biomolécula orgânica em maior quantidade na natureza. Podem ser chamados de hidratos de carbono, por isso carboidratos, glicídios e os açúcares. Todos os açúcares são carboidratos. Veja bem, não é porque é doce que é carboidrato. A doçura é uma propriedade físico-química, tá bom? Então, os açúcares, o açúcar de confeiteiro, o açúcar de cozinha, todos os açúcares são carboidratos. Bom, quimicamente falando, eles são distribuídos em 2 grandes grupos: os polihidroxialdeído e polihidroxicetona. Poli, de vários. Hidroxila. Vocês estão vendo aqui vários OHs na estrutura. Polihidroxialdeído. Aldeído é uma função orgânica onde esse C dupla O se encontra no final da cadeia carbônica. Por exemplo, a glicose é um polihidroxialdeído. E polihidroxicetonas. Poli de várias hidroxilas, vários OHs. Cetona, esse C dupla O está no meio da estrutura, tá? Não estão nas pontas. A cetona é uma função orgânica também, onde o C dupla O está no meio da estrutura, mas não nas extremidades. Beleza? Só uma definição química para o que é carboidratos. Beleza? Bom, a grosso modo, a fórmula geral é CH2O, CH2O, N, onde esse N, que é o número de polimerização, que é isso? Quantas vezes se repete, é sempre maior do que 3. Os carboidratos também são conhecidos como sacarídeos, que vem do grego saccharon, que significa açúcar, certo? Então, por isso, os açúcares são os carboidratos, são os sacarídeos. Nós vamos falar de mono, oligo e polissacarídeos, beleza? É composto basicamente do carbono, hidrogênio e oxigênio, mas em alguns casos raros também são encontrados o nitrogênio, fósforo e enxofre. Bom? Bom, são cadeias carbônicas não ramificadas, ou seja, não tem ramificação na cadeia carbônica lisa. São feitos por ligações carbono-carbono simples, ou seja, só um compartilhamento, uma ligação covalente entre um carbono e outro carbono. E essas 4 ligações do carbono, que é tetravalente, faz 4 tipos de ligações, são 4 ligações diferentes. E tem pelo menos um grupo carbonila. O grupo carbonila é esse C dupla O que eu falei para vocês. A aldose, aldeído, polihidroxialdeído, está na ponta, está na extremidade, e o polihidroxicetona está no meio.
Beleza? Bom, tá aí polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas. Tá? A diferença da aldose e da cetose. Na ponta é aldeído, é aldose, no meio, cetose. Beleza? Alguns alimentos que contêm carboidratos. Todos que têm farinha. Todas as farinhas, todo o amido em si, farinha branca, o açúcar, são carboidratos. Então, arroz, pães, bolos, o açúcar, suco, fruta. Por quê? Tem o doce da fruta, tem a frutose, que nós vamos ver mais adiante. Então, tudo que é doce, tudo que tem açúcar, são carboidratos. Tirando alguns, melhor, estou pulando. Alguns alimentos que não contêm carboidratos. Carne e gordura. Carne é basicamente proteína e gordura é basicamente lipídios. Beleza? Então, esses produtos não têm carboidratos. Todos os outros têm carboidratos. Bom, as funções dos carboidratos. Inicialmente, erroneamente, só que colocava o carboidrato na função energética. Mas não é só energia. O carboidrato não fornece só energia. Lógico, a função principal, a primeira função dele é fonte de energia. Os carboidratos são fonte instantânea de energia para o ser. Cerca de cada 1 grama de carboidrato fornece aproximadamente 4 quilocalorias, independente da fonte. Então, é uma fonte rápida, instantânea de energia. Segunda função, reserva de energia. O amido nas plantas e o glicogênio nos animais, eles são formas de reserva de energia. Então, o amido, aquele açúcar, amido de milho, amido de trigo, a farinha é reserva de energia nas plantas. Beleza? Estrutural. A celulose. Nós estamos a celulose do papel, muito conhecido aqui em Três Lagoas. A celulose, ela é um carboidrato. Só que é um carboidrato com função estrutural dos vegetais. E a quitina. Nós não temos quitina. Alguns animais, insetos, alguns têm quitina. Quitina é uma função um pouco parecida, próximo da unha. Mas nós não temos quitina. A quitina nos animais e a celulose nos vegetais tem a função estrutural. É o que dá o exoesqueleto, o que dá a estrutura das plantas e dos animais. Quarta função dos carboidratos, reconhecimento e adesão celular. Como assim? Na membrana plasmática, na membrana celular, existem algumas regiões chamadas de glicocálice. O que é o glicocálice? É uma região com grande quantidade de carboidratos. Esses carboidratos são responsáveis por reconhecer. Como assim? Uma célula é igual a outra, se ele reconhecer que essa região que faz esse reconhecimento, e se realmente for igual, é ali que acontece a adesão entre uma célula e outra. Se, por exemplo, hemácia e neurônio, duas células diferentes, a hora que chegar próxima da outra, eles não vão se reconhecer. O que vai acontecer? Não vai aderir. Só acontece a adesão celular entre duas células iguais que ocorreu o reconhecimento. E esse reconhecimento e essa adesão acontece no glicocálice, função dos carboidratos. E por último, mas não menos importante, a matéria-prima. Ela é matéria-prima para a biossíntese de novas biomoléculas. Quando nós formos ver os ácidos nucleicos, DNA e RNA, o R vem de ribose e o D de desoxirribose. Os dois são carboidratos. Ou seja, função é matéria-prima para fazer o DNA e o RNA são carboidratos. Então, os carboidratos são matéria-prima para outras biomoléculas. Outra função dos carboidratos. Então, resumindo, fonte de energia, reserva de energia, estrutural, reconhecimento e adesão celular e matéria-prima para novas biomoléculas. Beleza? Essas são as funções dos carboidratos. Mas e como são classificados? São classificados em monossacarídeos, carboidrato simples, uma única base, o tijolinho do carboidrato. Oligosacarídeos, que é a união de 2 a 20 monossacarídeos. Entre eles, os mais importantes são os disacarídeos, nós vamos falar mais pra frente. E os polissacarídeos. Polissacarídeos, são muito monossacarídeos ligados entre si. São vários carboidratos, vários monossacarídeos ligados entre si. Beleza? Vamos falar sobre alguns deles. Bom, os monossacarídeos são divididos de acordo com a quantidade de carbono, lembrando, mínimo 3,
tá? Triose, tetrose, pentose, hexose, hectose. Então, esses são os monossacarídeos. Aqui vamos dar o exemplo de alguns mais importantes. A ribose, RNA, ela tem 5 carbonos. A glicose, 6 carbonos. A galactose, esses são do grupo das aldoses. E da grupo das cetoses. A xilulose, a frutose. Esses são alguns exemplos de monossacarídeos da série de cetose, ou seja, C dupla O no meio da estrutura. Alguns monossacarídeos com importância biológica. Vou citar aqui um deles. A glicose, por exemplo, é uma hexose. A ribose, glicose, molécula para fonte de energia básica para os seres vivos. Frutose, também fonte de energia, só que encontrada nas frutas. Tá? Configuração estrutural. Como assim? Como está organizado estruturalmente os açúcares? Na natureza é mais comum encontrar eles nessa forma fechada, que a gente fala que é na forma cíclica, não nessa primeira forma que eu mostrei para vocês. Os carboidratos estão encontrados dessa forma cíclica na natureza, beleza? Não vou entrar muito bem em como acontece essa apresentação, como acontece essa organização, não é importante essa parte para vocês, só para entender que na natureza a gente encontra os carboidratos na forma cíclica, preferencialmente. Esses são os mais importantes, os monossacarídeos considerados mais importantes. A glicose, nós vamos falar da glicose a todo momento, é a fonte básica para fornecer energia. A frutose, que é o açúcar das frutas. A galactose, encontrado na lactose, que é o açúcar do leite. E a ribose, composição do DNA e do RNA. Então, a glicose. A glicose, ela pode formar novos polímeros estruturais, celulose. Fonte de armazenamento de energia, glicogênio. Fonte de energia direta para oxidação e formar ribose, fosfato, que é o processo de produção de energia, metabolismo de carboidratos. E oxidar e formar piruvato para também produção de energia, armazenamento de energia. Agora vamos falar sobre os oligosacarídeos, mais especificamente os disacarídeos. São pelo menos 2 monossacarídeos ligados entre si. Aqui alguns exemplos de sacarídeos. Glicose com glicose forma maltose. Glicose com frutose forma sacarose. Glicose com galactose forma a lactose. Então, o que acontece? A ligação entre monossacarídeos para formar disacarídeos. Através do quê? Da ligação glicosídica. Ligação glicosídica é a ligação que liga um monossacarídeo em outro monossacarídeo, formando pelo menos um disacarídeo ou grandes cadeias que nós vamos ver nos polissacarídeos. Acontece dessa forma. Esse hidroxila vai acontecer um entrelaçamento com esse hidrogênio da outra hidroxila do outro monossacarídeo e formar uma ligação M-acetal, uma ligação acetal, desculpa. Essa ligação é uma ligação de condensação. O que é isso? É uma ligação de a formação de H2O. Ou seja, formação de água. Tem o OH daqui, mais um hidrogênio daqui, forma água. E forme-se essa ligação glicosídica, ligação entre 2 carboidratos, 2 monossacarídeos. E os polissacarídeos? Os polissacarídeos são grandes moléculas, são moléculas muito grandes. Esses polissacarídeos é a união de mais de 20 milhares de carboidratos, milhares de monossacarídeos. Eu gosto de dar o exemplo que o monossacarídeo é um tijolo, o oligosacarídeo é uma parede, e o polissacarídeo é uma sala inteira, uma casa inteira, uma estrutura, um prédio. São grandes carboidratos, unidos através de tijolos básicos, que são os monossacarídeos. São mais complexos, são chamados macromoléculas. Por que macromoléculas? Macro de grandes moléculas. Polímeros de monossacarídeo. Beleza? Podem ser chamados, são divididos em homoglicanos e heteroglicanos, que nada consistem em homosacarídeos e homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos.
homo e polissacarídeos. São todos unidos, formados pelo mesmo monossacarídeo. E heteropolissacarídeos, formados por diferentes monossacarídeos. Dá para ver pela cor aqui, formado de um único monossacarídeo, aqui de dois monossacarídeos, 2 ou 3 monossacarídeos, quando for. Podem ser lineares ou não ramificar, que é isso? Uma única linha. Ou ramificados. Podem ver aqui tem uma ramificação, um galho, uma ramificação saindo daquela linha. Tanto no homopolissacarídeos como no heteropolissacarídeos. Beleza? Vamos falar um pouco sobre alguns polissacarídeos. Primeiro, o amido. O amido é a polissacarídeo de reserva energética da célula vegetal. Então, quando você está consumindo amido, você está consumindo algo que é uma reserva de energia. Por quê? Se fonte de energia vai ser a glicose, que vai ser convertida em ATP, eu falei para vocês já em bioenergia, bioenergética, a glicose produz ATP. Se eu reservo glicose, automaticamente eu estou reservando fonte de energia. Ou seja, eu estou armazenando moléculas energéticas. Então, em vez de eu reservar várias glicoses, eu reservo o amido, que é a união de várias moléculas de glicose ligadas entre si, através de ligações 1,4, que é uma posição de ligação, e 1,6, que é onde forma ramificação. Só um minuto. Vou tomar água. O amido, ele é composto por dois grupos diferentes, a amilose e a amilopectina. A amilose é um tipo de amido é um polímero linear. O amido em si é composto de 20 a 30% da amilose e 70 a 80% da amilopectina. Que é isso? Um polímero ramificado. Vocês podem ver aqui, tem uma ramificação na amilopectina. O que acontece? Além de estruturas lineares, existem estruturas ramificadas, que vão formando um círculo, vão formando uma espiral na estrutura do amido. E o glicogênio, que é a molécula de reserva energética dos animais. O glicogênio é composto unicamente de glicose também, só que tem um grau de ramificação muito maior do que o amido. A grande maioria do glicogênio ele é ramificado. Ele é menos linear do que o amido. Ele é reserva de energia, reserva de glicose. Beleza? Olha a diferença do amido, que tem mais estruturas lineares do que o glicogênio. O glicogênio é muito mais ramificado do que o amido. Beleza? Celulose. A celulose é o carboidrato em maior quantidade da natureza. Todo vegetal tem celulose. Opa, peraí. Então, se eu estou comendo alface, eu também estou comendo carboidrato? Sim, está comendo carboidrato. A diferença é que ela não é digerível pelo corpo humano. Ou seja, a gente não consegue degradar a celulose para a produção de energia. A gente não consegue degradar a celulose. Se a gente ficar mastigando, o que a gente tem que mastigar? Para quebrar mecanicamente essa molécula. Mecanicamente, mas nós não consumimos essa glicose formada. Na verdade, não forma glicose, porque eu precisaria digerir toda essa celulose para poder absorver energia. Ela é de função estrutural e não energética, ou seja, a gente não consegue consumir a energia da celulose. Somente, por exemplo, alguns animais rumectantes, eles têm uma bactéria, um fungo no estômago, ele tem um micro-organismo no estômago, que vai formar o quê? Vai ficar degradando a celulose para produzir glicose para esse animal, por exemplo, a vaca. Certo? Então, ele não consome energia direto da celulose. Ele tem um micro-organismo que ajuda a digestão da celulose para poder gerar energia através da glicose. Beleza? É formado por uma ligação beta-1,4. Que isso? É uma ligação que causa a estrutura fibrosa da celulose, altamente energética,
forma uma fibra da celulose, forma uma linha altamente resistente. Por quê? Vocês podem ver aqui, essa ligação, essa interação acontece tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E entre as linhas, entre as fibras. É como se eu tivesse, em vez de uma única linha, várias linhas interagindo entre si, uma corda. Se a gente pegar e soltar fiapo por fiapo de uma corda, a gente consegue romper. Mas pega a corda inteira e tenta romper essa corda. Praticamente impossível. Eu preciso de uma energia muito alta. Pô, vou gastar energia tão alta para algo que vai me fornecer energia? Qual a necessidade disso? A gente não consegue energia através da celulose. Nós não temos as enzimas, que são moléculas responsáveis por auxiliar a quebra da molécula da celulose. Ou seja, nós não temos essas enzimas, nós não temos a capacidade de romper essa fibra tão forte para a produção de energia. Por quê? Além das ligações, ela tem interações muito fortes. Vocês lembram na sala das ligações de hidrogênio? Então, as ligações de hidrogênio que acontecem entre o hidrogênio de uma molécula com flúor, oxigênio e nitrogênio de outra molécula. Olha aqui. Opa. Esse hidrogênio interagindo com o oxigênio da outra molécula. Além da ligação química, eu estou tendo interações intermoleculares ou ligações secundárias, ligações fracas. Está interagindo o hidrogênio de um lado com o oxigênio do outro. O que acontece? Além de na mesma molécula, essa reação está acontecendo entre uma fibra e outra. Os grupos hidrogênio daqui, os átomos de hidrogênio daqui, interagindo com os átomos de oxigênio daqui, fica muito forte, fica muito forte. Impossível degradar a celulose para a produção de energia. Ela é altamente resistente, tem função estrutural. Então, a diferença do amido e da celulose é a forma espacial. A celulose são fibras, são linhas, são cordas. E, o amido, ele vai formando uma espiral, muito mais fácil de atacar a molécula de amido e degradar esse amido. Primeiro, porque ele não está tão unido, a ligação dele é uma ligação alfa, é uma ligação relativamente fraca. A ligação beta é uma ligação muito forte, a ligação da celulose é uma ligação muito forte, e causa, além da interação secundária que está acontecendo entre as moléculas da celulose. O amido não tem tanta ligação intermolecular, não tem tanta ligação secundária. Não é tão forte essa interação entre uma molécula e outra. O que acontece? É mais fácil de atacar. Se não é tão forte, tão resistente, é mais fácil de eu conseguir romper. Beleza? Essa é a diferença. Amido, produção de energia, formado de glicose. Celulose, estrutural, também formado de glicose, só com uma ligação muito mais forte. Beleza? A quitina também é uma função estrutural. Só que a quitina é diferente do glicogênio, diferente do amido, diferente da celulose que eu citei até agora, ela não é feita de glicose. Ela é feita de um outro tipo monossacarídeo. Ela é de N-acetilglicosamina, são dois grupos de N-acetilglicosamina ligados entre si, repetidos. É o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza. Insetos, crustáceos, baratas, todos têm a quitina. O que é a quitina? Sabe essa casquinha da barata? A asa da barata, a asinha do mosquito, a casca do siri, a antena, a cabeça do camarão, a ostra, tudo, o caranguejo, tudo é quitina. É um negócio duro, resistente. Nós não temos, seres humanos não têm quitina. O mais próximo da quitina seria a unha, mas não é. A unha é uma proteína que nós vamos falar mais para frente, mas é o mais próximo da quitina. Nós não temos quitina. Mas também tem função estrutural. Algumas funções especiais dos carboidratos no tecido corporal. Poupadora de energia. Por que poupadora de energia? Eu evito que as proteínas sejam consumidas e é a fonte inicial de energia, a fonte mais instantânea. Todo carboidrato ele é consumido logo após a digestão. Ele é digerido e consumido a energia dele num curto espaço de tempo. Em 2 horas eu já consegui degradar, consumir aquele carboidrato que eu consumi, que eu digeri, gastar a energia do carboidrato que eu acabei de consumir. Tanto que, por exemplo, quando você come macarrão,
O macarrão, logo você está com fome. Por quê? Porque você logo já consumiu a energia do macarrão. O que acontece? Quando você tem um excesso de carboidrato, esse carboidrato vai ser armazenado. Por isso que não pode dietas ricas em carboidratos, porque todo esse carboidrato vai ser, você gasta uma quantidade. O restante de carboidrato vai gerar o quê? Vai produzir lipídios, gordura. Beleza? Efeito anticetonogênico. Esse grupo cetônicos, grupos cetônicos são oxidantes. A oxidação é um processo de envelhecimento do organismo, é uma reação especial, uma reação química, que acontece a degradação de compostos, degradação de tecido. O que isso acontece? O fornecimento dessa cetona é altamente oxidante. Pô, a gente toma antioxidantes, a vitamina C, o nosso sistema imunológico, ele precisa de antioxidantes. Se eu estou fornecendo antioxidante, processo que evita a oxidação. Só que quando eu consumo muita gordura, eu gero esse grupo cetônico. O grupo cetônico é altamente prejudicial porque ele é oxidante, causa oxidação, o envelhecimento, o desgaste do organismo. Então, anticetonogênico é um processo simplesmente de melhorar o seu metabolismo. Beleza? Por isso que eu não posso cortar um carboidrato. Eu preciso ter uma certa fonte de carboidrato no organismo. Aquelas dietas corta carboidrato são altamente prejudiciais. O coração, por quê? O glicogênio é uma fonte de energia, da energia contrátil, o movimento de contração do coração é produzido através do glicogênio. Sistema nervoso central. O cérebro não tem armazenamento de energia. Então, o cérebro precisa de energia instantânea. Da onde? Carboidrato. Então, o carboidrato fornece a energia instantânea para o cérebro, sistema nervoso central. É por isso que quando você entra numa dieta drástica de uma vez, você corta totalmente os carboidratos, a primeira coisa que acontece, dor de cabeça. Porque isso é um sinal, uma dor muscular, é um sinal do cérebro que está faltando energia. É comum isso e é preocupante. Pode causar danos irreversíveis no cérebro. Como que funciona a digestão dos carboidratos? A digestão dos carboidratos começa pela saliva, numa enzima chamada amilase salivar. Ela começa a degradar, digerir, hidrolisar o amido na saliva. Essa saliva, ela hidrolisa parte dos carboidratos, pequena parte, 3 a 5%. Ela logo entra pela digestão e vai para o ácido, para o estômago. E no ácido do estomacal continua a digestão dos carboidratos. Depois do estômago, a digestão continua no intestino, no duodeno e no intestino delgado. Todo esse processo vai degradando, vai pegando esses polissacarídeos, no caso o amido, vai diminuindo a estrutura do amido até chegar no intestino delgado e liberando os disacarídeos para o organismo. Então, o fim da digestão dos carboidratos, dos polissacarídeos, acontece no intestino delgado. É lá que acontece a formação dos disacarídeos e assim por diante, e depois dos monossacarídeos. Algumas curiosidades dos carboidratos. A rapadura é um dos produtos que encontramos maior quantidade de carboidratos, cerca de 90%, sendo que desses 90%, 80% de sacarose. A grande maioria dos carboidratos são fornecidos de fonte vegetal. Animal, carne não tem carboidrato, a não ser a lactose e seus derivados, ou seja, do leite. E eu não citei aqui um outro exemplo de fonte de carboidrato, o mel. O mel é outro produto animal que fornece carboidrato. E mais da metade do carbono orgânico do planeta é formado de amido e de celulose. Aonde é formado? Se todos os carboidratos são fornecidos principalmente dos vegetais, como produz na natureza o carboidrato? Gente, a fotossíntese. A fotossíntese ela não produz só oxigênio. A gente, até um bom tempo, a gente costuma falar, a fotossíntese serve para quê? Para a produção de oxigênio para a gente. Tá bom? Não. É através da fotossíntese que o carboidrato, que o carbono, CO2, com água e luz, energia solar,
forma carboidratos. É a magia da natureza. O começo da vida começou aí, quando começou a formar a fotossíntese. Quando esse carboidrato, esse CO2, desculpa, esse carbono no CO2 começa a ser unido e formando carboidratos, que são as moléculas principais na natureza, em grande quantidade. Ou seja, a fotossíntese produz carboidrato. E é esse carboidrato que nós vamos consumir para produzir a nossa energia. Certo? A carência, a diminuição de carboidrato no organismo, acontece o quê? Fraqueza. Porque você não tem energia, você não tem fonte de energia. O que vai acontecer? Você vai ficar mais fraco, vai faltar energia no seu organismo. Mãos frias, nervosismo, dores de cabeça, tontura e, sem energia, você desmaia. Pode acontecer desmaios. Então, e alguns danos podem ser sérios, podem ser irreversíveis. Cuidado. E se você não consome fonte de energia, o que vai acontecer? Seu organismo vai precisar de energia de alguma parte. Da onde? Do seu organismo. Você começa a emagrecer. Por quê? Essa gordurinha que você fica retido vai ser como fonte de energia quando falta carboidrato. Ou seja, a ideia das dietas com menor quantidade de carboidrato, nunca zero. Menor quantidade de carboidrato é você parar de consumir muita energia, você parar de se alimentar de fonte de energia e você ser a sua fonte de energia. A sua reserva energética é tirar da sua gordura. Lógico, é um processo muito complicado. É um processo cansativo. Você vai gastar a sua energia, vai demorar aí, seu organismo não vai querer isso, porque a nossa memória genética é o quê? Não ter fonte de energia. A humanidade começou no sistema nômade. A gente ficava aqui numa região até ter energia, até ter alimento. Não sei quando vou ter alimento novamente, vai demorar meses, semanas, até consumir uma grande quantidade de energia. Ou seja, nosso organismo tende a armazenar e sempre querer armazenar energia, porque ele não sabe se você vai ter comida amanhã. O seu organismo ele volta no nômade, ele volta no início da humanidade, quando a gente saía de um lugar para outro atrás de comida, ficava meses, semanas sem grande quantidade de comida. Por isso que você armazena. E por isso que é tão difícil você emagrecer, porque a sua memória genética eu vou guardar o máximo que eu consigo, eu não sei quando eu vou voltar a ter comida. Já o excesso causa o quê? A formação de triglicerídeos. O que é esses triglicerídeos? Gordura. Você começa a engordar, você começa a aumentar a taxa de gordura. O excesso de carboidrato. Vamos supor, você consome 2.000 quilocalorias de energia no dia. Então, você vai consumir 2.000. Beleza. Gasta 2.000, consumiu 2.000, certo. Não, eu gasto 2.000, consumi 3.000. Você vai estar sobrando 1.000 quilocalorias. Essas 1.000 quilocalorias, na verdade, isso é um índice de energia, é uma unidade energética. Nós não consumimos. Energia é um valor. Energia é o que é necessário para realizar um trabalho. Nós já vimos isso. Mas essa energia está em forma de matéria. A matéria na forma do quê? Se você não consome essa energia, vai ficar na forma de matéria, em forma de gordura, você começa a engordar. Você não consumiu toda a energia digerida, ingerida, você armazena. Para quê? Para se um outro dia você precisar, você tem a fonte. Eu gasto 2.000 calorias, só que eu só consumi 1.000, 1.500. Você vai consumir da onde? Você vai pegar da onde essa energia? Do seu organismo. Então, é desta forma que você emagrece. Quando você passa a gastar a energia do seu organismo e não a consumida. É assim que acontece as dietas. Você consumir menos energia do que você gasta no dia. Por isso que, por exemplo, pessoal de esportes de alta intensidade, consome grande quantidade de energia por dia, porque eles gastam muito. Glicemia é a quantidade de glicose. Vocês ouvem falar de glicemia, taxa glicêmica, muito, direto. A glicemia é a taxa de glicose no sangue. Tem uma quantidade basal, quantidade boa, considerada normal, que hoje está em torno de 70 a 99 miligramas por decilitro. Antigamente era 80 a 110, mas já é considerado uma taxa menor, de 70 a 99, para estar legal. Se você tem mais do que isso,
Problemas, tem grande quantidade de açúcar no sangue. Menos do que isso, problemas, está com baixa quantidade de açúcar no sangue também. Hiperglicemia. A hiperglicemia é quando você tem grande quantidade de açúcar no sangue, desculpa. Você está forçando o hormônio, a formação de insulina no pâncreas, para quê? Que é um hormônio, um sinalizador para você consumir esse açúcar, essa glicose total. E o diabetes? O diabetes é quando é uma doença crônica que o seu organismo sempre vai ter muita glicose na corrente sanguínea. Essa doença é chamada de diabetes. Beleza? Glicemia baixa é quando você está com pouca quantidade de açúcar no sangue. O que acontece? O pâncreas libera o hormônio glucagon para quê? Para fazer o glicogênio, que se encontra no fígado, liberar a glicose no sangue, a hipoglicemia. Você tem para quê? Quando isso acontece, está com baixa glicemia, o glucagon tem que agir para liberar a glicose. Dois hormônios. A insulina, para absorver a glicose do sangue, tem muita glicose no sangue, você vai absorver, e o glucagon. Tem pouca glicose no sangue, você vai pegar o seu glicogênio que está armazenado no fígado e vai liberar a glicose. Para quê? Para ficar a sua taxa glicêmica normal. Você precisa de glicose. Beleza, pessoal? Esses são os slides. Espero que vocês tenham gostado desse resumo rápido. Eu não consigo ver quanto tempo foi de aula, deve ter ido um tempinho legal, uns 20 e poucos minutos. Espero que vocês, com essa videoaula e as outras videoaulas que eu mandei de outros professores, vocês tenham entendido o que são carboidratos, vocês tenham conseguido responder aquela lista que eu mandei de carboidratos. Beleza? Espero que tenham sanado algumas dúvidas, vocês tenham entendido sobre o que são carboidratos, a importância dos carboidratos, a função dos carboidratos no nosso organismo e nunca cortem carboidrato totalmente. O carboidrato tem suas funções fundamentais no organismo, mas o excesso de carboidrato pode gerar alguns problemas. Grande quantidade de triglicerídeos no sangue. Eu vou lá, faço o exame de sangue, está dando grande quantidade de açúcar no sangue, ou seja, precisa diminuir carboidratos. Triglicerídeos é gordura, mas não é formado por causa de comida. Óleo, é muito pão que você está comendo. Para de comer pão, para de comer bolo. Diminui essa quantidade de açúcar no sangue. Triglicerídeos no sangue são gorduras, que nós vamos falar mais para frente, mas causadas pelo excesso de carboidrato que você está comendo. Diminui esse carboidrato. Faz mal, pode causar diabetes. E vocês sabem melhor do que eu o problema que é a diabetes. Beleza? Espero ter sanado a dúvida de vocês. Vou mandar essa área da aluna. Na verdade, vocês já estão vendo esse vídeo, lógico, sou besta. E vou mandar para vocês o link do Zoom para videoaula de videoconferência que nós vamos realizar. Beleza? Espero que tenham ajudado. Bons estudos, se cuidem. Vai, Corinthians. Beijo. O canal é novo. Curta, escreva, faz aquele negócio tudo lá que os youtubers fazem, beleza? Um abraço a todos, um beijo, até mais.